E a gente está de volta, obrigado pela sua companhia todas as manhãs aqui na Band, das 9 às 11 da manhã. Hoje recebendo a Gislene Rocha. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada. Tudo bem? Tudo. E a gente vai falar dos alimentos para controlar o diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Isso, para que as pessoas entendam também em casa, muitas vezes tem muita gente que tem o diabetes e não sabe. Verdade. Né? Edu, saber Acho que vale como alerta também, como né? um alerta, esse tema é super importante, porque se você estava pesquisando, mais de 12 milhões de pessoas têm diabetes ou não sabem que tem ainda. Dentro desse número tão grande, 12 milhões, 50% quase não sabe, e ela é uma doença silenciosa. Esse é o perigo. Dá para as pessoas perceberem com alguns sinais no dia a dia ou só consultando, fazendo exame, enfim? O ideal mesmo são os exames, né? Perfeito. Porque ele se confunde um pouco com cansaço, com fadiga, um pouco de indisposição, muita vontade de tomar água em quantidades muito maiores. Então, essa questão, às vezes, do emagrecimento, começa a emagrecer muito rápido. Então, tem alguns sinais que, se você ficar alerta com o seu corpo, você já começa a perceber que alguma coisa está diferente. E, no caso, os pacientes que te procuram, que têm diabetes do tipo 1 ou do tipo 2, não podem consumir alguns tipos de ingredientes que muitas vezes as pessoas nem imaginam que tem açúcar, né? Sim. Porque a gente olha para um determinado ingrediente e a gente fala assim, a pessoa não pode comer doce que tem açúcar. Mas é muito mais complexo que isso, porque tem muita coisa que a pessoa não tem nem ideia ou que pode se transformar em açúcar também, não é? Verdade, Edu. Essa abordagem é muito importante, essa pergunta, porque é exatamente que as pessoas chegam. Elas falam, Giz, agora eu tenho diabetes, eu estou diagnosticada ou estou com pré-diabetes. As pessoas, né, primeiro tem esse alerta, estou com pré-diabetes. E eu sempre falo, Edu, a diabetes ela é uma doença crônica, mas que você não precisa ficar doente dela. Olha que interessante isso. O que é isso? Muitas vezes, se você faz um controle ou se você faz um trabalho já preventivo, você consegue lidar melhor com ela. Perfeito. Então, o que acontece? Hoje em dia, a alimentação do diabetes evoluiu muito, a ciência avançou muito, as medicações estão aí muito, com uma boa carga de atuação. E aí, o que acontece? A alimentação também flexibilizou muito. Antes era muito rígido, antes era tudo não pode, não pode, não pode, não pode. Hoje tem uma inclusão de alimentos muito bons. Nós trouxemos aqui alguns para justamente mostrar que o diabético pode sim consumir, mas como todas as pessoas também, com atenção e com foco no que realmente o corpo está dizendo. Então é muito relativa a alimentação do diabético, hoje aumentou muitas opções. E a gente pode dizer então que essas dicas servem para quem não tem diabetes também. Também, Edu. Que é super importante para... Também, porque às vezes você não tem ali diagnosticado, mas a família tem, você tem um histórico genético, você tem um desenvolvimento, às vezes você já está acima do peso, porque não necessariamente tem que estar acima do peso para ser diabético. Né? É uma doença que, como eu disse para você, ela é silenciosa, Edu. Ela manifesta genética, ela manifesta por hábito, estilo de vida, por sedentarismo, por vários fatores. Gravidez, por exemplo, eu recebo muitas gestantes que têm um pré-diabetes ou até desenvolvem um diabetes gestacional. Além do Lucas... Vai lá, Lucas. Não, pode falar. Desculpa, perdão, chefe Edu. Não, imagina, pode falar. Na verdade, o que a doutora comentou, que existem cerca de 120... Quantas pessoas? 12 milhões. Perdão, 12 milhões que têm diabetes e que não sabem. 12 milhões e 50% dessas pessoas não sabem que tem. Então, é uma digamos estatística. Que 6 milhões de pessoas talvez não saibam que tem diabetes. Exatamente. Né? Como é que a doutora sabe, então, se eles não sabem? Boa pergunta. Porque se as pessoas que têm não sabem, eu adoro. E se você sabe, por que você não avisou essas 6 milhões de pessoas? Meu Deus, por que eles ficaram assim? É verdade, boa pergunta isso, porque vem as doenças, porque aí vem você vê que se você tivesse feito o exame, se você tivesse observado antes, você não estaria com aquele diagnóstico depois. Então essas pessoas acabam aparecendo futuramente com o diagnóstico, somando aí uma quantidade muito maior, que é uma estimativa. Tem um valor de 2010, falando em torno aí desses 12 milhões de pessoas. Hoje a gente tem até muito mais. Então é difícil para você ver que está escondido ali, que as pessoas têm que ter mais saúde, mais atenção. Entendi. A gente tem um dado estatístico, né? Entendi. Mas serve como esse dado estatístico serve como alerta também, né? Pode ser que acabe sendo mais, né? Mais Infelizmente. do que a gente pensa. Agora, isso mudou muito, porque nos últimos anos, quando um paciente chegava 20 anos atrás, vocês falavam assim, não pode comer isso. Estou falando vocês como exemplo. Sim. Não pode comer isso, 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 isso.
Quando você falou que vem mudando, porque a pessoa liga diretamente ao açúcar, mas ela não faz essa ligação com os alimentos que se transformam em açúcar. Exato. Por exemplo, um carboidrato pode se transformar em açúcar. Exatamente. Quais são os piores alimentos assim que a pessoa tem que realmente ficar de olho e não comer? Olha, os piores, Edu, são os refinados, né? Quando você já extraiu tudo que o alimento tinha de melhor. Perfeito. Então, quanto mais refinado, quanto mais ultraprocessado, quanto mais adição de alimentos, por exemplo, o pessoal às vezes fala assim, eu vou comer um bolo de laranja. Mas é um bolo de laranja. Mas quanto vai de laranja? Perto da farinha, perto do açúcar, perto dos outros ingredientes que ali estão. Então, o refinado mesmo é o que mais se perde. Então, a ideia é o integral para esse tipo de pessoas que têm esse tipo de problema é melhor. Tudo que for integral é melhor, né? Para qualquer pessoa, na verdade, mas o integral para o diabético faz muita diferença. Isso desde o pão para o arroz, quanto a massa, para tudo. Para tudo. Então, se você pensar no arroz, no macarrão, nas farinhas, tudo que você preserva o alimento com mais a origem do alimento natural que veio lá da terra, mais você tem de propriedades. Então, você facilita. O que, assim, de uma forma geral, para o pessoal em casa entender, o que é melhor? O carboidrato mais complexo, aquele que tem mais fibras. O que difere um bom e um mau carboidrato é o teor de fibras. Perfeito. Então, quanto mais fibroso, quanto mais grãos você tiver na alimentação, melhor é para o diabético, porque tem uma regrinha que eu falo, que é você combinar gordura, acidez e fibras para o controle do diabetes. Por isso que eu trouxe aqui alguns exemplos de alimentos que vão enriquecer a alimentação como um todo e vai ter esse equilíbrio. Porque o diabético tem duas coisas importantes nos alimentos, né? É a carga glicêmica e o índice glicêmico. Então, o que é isso? Imagina que você comeu um alimento refinado. Você me perguntou qual é o pior. Então, você comeu um refinado. O que ele faz no organismo? Ele entra que nem um... Sabe quando você faz um rojão? Um rojão, exatamente. Então, você pega um rojão. Como é que é um rojão? Você segura, explodiu, acabou. É isso que o alimento refinado faz no organismo. Então, ele entra, libera uma energia muito grande, de glicose muito grande, uma liberação de energia muito rápida. O pâncreas tem que trabalhar muito rápido para produzir insulina, para dar conta e tal. E aí você tem um índice glicêmico mais alto. Isso as pessoas podem evitar também comendo uma outra coisa antes também, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente se pega e fala assim, eu vou comer só isso, só o bolo, só aquele determinado alimento. E é pior. E é pior. A variedade sempre melhor. Perfeito. Em tudo. Eu acho que a variedade é sempre melhor. E lembrando que os alimentos também têm uma carga glicêmica. Então, ele libera por ser o alimento que ele é. Então, a carga que é o alimento já carrega com ele de carboidratos e a liberação rápida dessa energia, que é a liberação dessa energia que vai fazer com que o organismo precise de mais insulina. Perfeito. Aqui no caso você separou 5, mas que dá pra gente ir exemplificando também. Se Doca, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Sim. À disposição, tá? A gente vai começar então com um arroz integral, como sendo um alimento bacana. Serve para substituição do arroz tradicional, enfim? Sim, com certeza. Porque assim, tem algumas coisas, né, a pessoa está com um diagnóstico de diabetes, a gente está falando de uma pessoa que já está identificada ali como um diabético. Então, o arroz e o feijão é um prato que faz parte do dia a dia, é cultura brasileira, nossa cultura é o arroz e feijão. Então, quando você tem um arroz branco, ele vai liberar muito mais. E o arroz integral, ele ajuda. Então, o que eu falo para as pessoas? Faz uma transição. A gente vai do arroz branco, pode passar para aquele arroz semi-integral e depois ir para um arroz integral. Ou então vai fazendo dose, tipo uma dose de integral para 2 de branco, depois você troca 2 de integral para 1 de branco, vai trabalhando, porque as fibras do arroz vão reduzir essa velocidade da glicose. Aí, nesse caso, por exemplo, esse arroz pode ser usado de outras formas. Você falou no caso da farinha de trigo. Daria para triturar esse grão e usar como se fosse uma farinha também. Sim, dessa forma. Exato, é uma ótima ideia. Você pode fazer isso com a quinoa, você pode fazer isso com outras farinhas, com outros alimentos, e você pode triturar e ter farinhas integrais, né? Então, se você consegue trabalhar o integral, olhar para o alimento mais íntegro mesmo, o alimento que é mais a cara da natureza, quando ele foi colhido, é melhor, por causa daí ainda preserva os nutrientes. Então, nós vamos ter fibras, vamos ter minerais, vamos ter vitaminas do complexo B e assim por diante. O Denis, nosso diretor, fez uma pergunta aqui. Denis, você falou com relação ao arroz branco e integral, a variação, usar uma semana, usar outro.
a outra semana, isso pode ajudar também? Isso pode ajudar, é um controle, porque a gente tem que pensar assim, eu tenho um problema, mas o que é importante na alimentação é diferente de uma medicação, que você vai lá, toma e ela faz o efeito. Você mudar um paladar, vamos pensar que se a pessoa está num diagnóstico desse, ela não está fazendo um hábito, né, o estilo de vida dela não deve ser o mais saudável. Então, quando você começa a propor uma mudança, faz micrometas, porque normalmente, quando você tem um diagnóstico, a pessoa, ela não pode lutar contra o diabetes, como eu te disse. Você tem diabetes, mas você não precisa ficar doente dele. Sim, o problema ou piorar, né? Ou piorar. Eu falo que o diabetes... A falta de informação, muitas vezes. Exatamente. Eu falo, Edu, que o diabetes é como uma vizinha chata. Se você não mexer com ela, ela não te irrita. Sabe? Perfeito. Então, se você souber lidar com a sua diabetes, você tem uma qualidade de vida boa. Ó, até esse truque assim como sabor, como você falou, é melhor muitas vezes que servir um e o outro, é você muitas vezes cozinhar separado, que cada um tem um tempo de cozimento, misturar os dois e, por exemplo, a criança, o jovem que não está acostumado, ou muitas vezes até o adulto, vai se acostumando com aquele sabor diferente. também. Então, ao invés, viu, Denis, ao invés de você servir, se fosse eu, né? Ao invés de servir uma semana um, uma semana outro, eu serviria meio a meio, depois eu ia diminuindo, até que muitas vezes a gente nem percebe. Exato. A gente faz em casa, né? A gente faz em casa e muitas vezes agora a gente só faz o integral e tá tudo bem. Sim. Com relação a isso também que o Denis falou, com relação a preço, tudo isso que tem muitas vezes, as pessoas não conseguem comprar os dois, né? Sim. Então daí é melhor comer uma semana um, uma semana o outro. O arroz branco ele é muito mais acessível, né? O custo é bem diferente Bem mesmo. Mas diferente, uma pesa. dica também que eu quero passar, a gente pode, se você tiver arroz branco, então acrescenta fibra neles. Acrescenta um brócolis, um vegetal, sabe? Você pode pôr uma castanha, você pode enriquecer esse arroz branco. Uma aveia também? Uma aveia, você pode misturar com uma aveia também. Então, você vai fazendo uma mistura de multigrãos. Porque, na verdade, não é só o integral, são os grãos. Então, quando você tem uma variedade de grãos, você consegue também retardar esse pico da glicose e aí você melhora a qualidade do alimento. As informações são incríveis. Ó, eu já volto para falar porque tem feijão, tem outros itens também. Está falando dos alimentos para controlar o diabetes do tipo 1 e do tipo 2. A gente falou do arroz integral, das substituições, enfim, tem outros ali. Quem tem diabetes tem que tomar cuidado para não comer itens e fazer mal, né? Verdade. Tem que localizar os itens certos, né, chefe Edu? A gente falou do arroz integral e você expandiu um pouquinho também sobre a farinha integral, falando do pão, tudo isso. Agora você separou também o feijão. Sim. E, incrivelmente, o feijão preto que a gente adora, né, Cidinha? Cidinha. Muito. Comida de Uso verdade. bastante, comida de verdade. O feijão arroz, preto feijão. é melhor que os outros, então? Na verdade, assim, os feijões, no modo geral, os grãos leguminosos são bons. Todos têm uma categoria boa. E eu coloquei o feijão preto justamente para mudar o paladar. Porque o que acontece, Edu? Quando a gente troca o arroz e a gente continua até com o mesmo feijão, parece que está faltando, não é aquela combinação diferente. Então, o feijão preto, ele tem um gostinho mais acentuado. Eu gosto muito do feijão preto, né? Tem regiões do país que já consomem mais o feijão. Nós aqui temos o hábito do marrom, mais do feijão marrom, mas já tem estados que já fazem parte. E o preto, ele tem uma carga, uma boa quantidade de fibras, traz bastante ferro, traz uma proteína vegetal que também ajuda muito. E é um feijão que eu acho que varia. Você pode variar, traz essa coisa da feijoada. Então, de você mudar um pouquinho, porque quando o cérebro muda, por exemplo, você está acostumado com arroz branco e marrom. Vamos pegar a nossa região. Aí você coloca o integral e o marrom. Parece que ficou diferente, parece que não combina mais. Né? E você sabe de uma coisa que você está falando? Na minha opinião, né? Com arroz integral, o feijão preto, eu não sei se a Cidinha concorda comigo, combina mais, parece, né, Cidinha? Eu gosto, eu uso sempre. Eu faço sempre assim, 2 dias na semana integral e os outros 2 eu faço o branco, vou equilibrando. Porque eu já passei, depois dos 50, a gente já passa tudo mais integral. A Cidinha, ela fala depois dos 50, mas ela se cuida sempre. Tá sempre magrinha, no jeitinho. Mas arroz e feijão não falta. Arroz integral não falta, né, Cidoca? Você que está acompanhando a gente, quer tirar alguma dúvida, pode mandar. O Lucas está ali no telefone, @TheChef_com_Edu. Pode usar o Instagram para fazer. Tem alguma questão interessante, Luquinhas? Tem sim, chefe. Vai lá. Já enviaram pra gente aqui. A Socorro Coimbra tá dando um bom dia. Ela é de Manaus, no Amazonas. Tá dizendo que é muito fã do programa e tá agradecendo pelas orientações da doutora, que a doutora tá falando sobre a diabetes.
O problema, na visão dela, são os preços dos alimentos para se fazer uma boa dieta. Existem alimentos que a gente encontra de maneira mais acessível para que eu possa fazer uma boa alimentação e prevenir da diabetes? Sim, eu concordo com você. O problema social, né, do país é difícil mesmo. Alguns alimentos trazem mesmo um valor bem mais alto. O legal, eu acho também, Edu, é a conservação do alimento. Então, por exemplo, normalmente a gente faz mais arroz do que precisa, não é? Normalmente Sim, o arroz dúvida. é sempre um prato que você deixa sobrar, né? Esquenta. Então, varia com os vegetais e da época. Eu acho uma boa dica, né? O nosso país é tão rico na variedade de vegetais, né? A gente pode trabalhar com tantas opções. Então, a conservação do alimento para evitar o desperdício, comprar alimentos da época, também interessante, e adicionar alimentos. Então, por exemplo, o arroz, coloca fibra, coloca um brócolis, coloca um vegetal, coloca uma couve-flor, coloca tempero, salsinha, cebolinha, coloca grãos, faz uma mistura. Então, o que acontece? Você já começa a equilibrar, dar um volume de alimento mais saudável para um consumo, né, mais acessível. E lembrando que a nossa cultura é o arroz e feijão. Um complementa o outro. Mas varia, a variedade também. Não precisa ter sempre arroz e feijão. Você pode colocar um grão de bico, uma lentilha, uma outra leguminosa e usar uma batata, um tubérculo, uma outra farinha, uma outra massa, que você varia também. Olha, comi esses dias que estava lá no Rally dos Sertões, comi farinha de mandioca com diversos tipos de feijão junto, o arroz com o feijão junto também. Dá pra gente variar. Dá pra variar, muito, Edu. né? E quando você fala os alimentos da época, é uma coisa que a gente tem que se ligar muito, porque muitas vezes você gosta de determinado item e não é aquela época, você paga bem mais caro Exato. por ele. Então, dessa forma, você consegue economizar também. E uma outra questão, no meu modo de entender, muitas vezes, quando ano passado aumentou demais o preço do arroz, você pode tirar ele como acompanhamento, ele virar um item principal. Se você misturar uma vagem, cenoura ou qualquer coisa que você faça junto, você valoriza aquele item que muitas vezes a gente classifica só como um acompanhamento, Sim, né? exatamente. Para quem tem condição, né? Sim. Infelizmente muita gente não tem nem condição de ter o arroz, né? É verdade. Bom, tem uma outra pergunta também Pode da fazer, Shirley. pode fazer. Obrigado, chefe Edu. A Shirley Dias, ela está perguntando se as frutas, por conter frutose, que seria o açúcar da fruta, podem ser também prejudiciais para quem, assim como ela, já possui diabetes nível 2. Entendi. Olha, ótima pergunta também, porque as pessoas com diabetes têm muito medo de consumir frutas. E lembrando que a fruta tem fibras, e essas fibras ajudam a reduzir esse índice glicêmico, essa explosão da glicose. Então, as frutas são importantes, só que as frutas têm uma carga de açúcar, às vezes, um pouco maior. Então, a minha dica é não deixa de consumir frutas, consuma ela com outros alimentos. Não sozinha, para Não não ter o sozinhas, pico glicêmico. exatamente, para não fazer o Nesse pico. caso, quais são as frutas assim que tem uma quantidade de açúcar maior? Olha, na verdade, Edu, elas têm uma classificação, né? Então, por exemplo, a gente trouxe aqui a manga, tem um pouco mais, a melancia tem bastante. Então, a melancia é uma fruta muito gostosa, muito fácil, acessível. De você, por exemplo, você fazer um suco. Então, você vai ter uma quantidade muito maior da fruta. Então, a ideia é sempre comer a fruta, se possível, com a casca, com o bagaço, e não pelo contrário, não quebrar a fibra, extraindo a fibra com os sucos. E tem a questão calórica também. Muitas vezes, se a pessoa... A laranja também, né? Sim. A laranja, você está falando com relação à fibra. Se você vai fazer um suco, você usa 5 laranjas, por exemplo. Usa 6 laranjas. Se você chupar a laranja, vai chupar uma só. Exato, exatamente. É melhor tirar e não vai ter a quantidade de fibras que você teria. Não vai ter a quantidade. E você sabe que nessa coisa do diabético, eu tomo muito cuidado nas minhas apresentações, na consulta também. Sim. Por quê? Porque não dá para rotular uma fruta sendo boa e uma sendo ruim. Porque só a combinação, muitas vezes, e a quantidade. Uma outra que eu lembro que tem muito açúcar é a uva, geralmente, né? Também. Uva tem bastante, pode elevar demais para quem tem problema. Só que aí que tá. Se você pegar um cacho pequeno de uva ali, uns 15 unidades em média ali, você pode consumir a uva. Agora, por exemplo, tem gente que já usa muito suco integral da uva. Daí então, você usa 3, 4 cachos num suco só. Então, a minha dica é pro diabético, assim, eu não sei quando tá descompensado, porque aí tá uma bagunça, tem que
organizar. Mas as frutas, ela é importante, ela não deve ser excluída. Ela deve ser adicionada junto com outro alimento, evitar de comê-las sozinhas e sempre que possível manter a integridade da fruta mesmo. E analisar caso a caso, porque tem casos graves, né? Tem amigos que me pediam opinião e tal, e eu li o que o médico tinha recomendado, e falei, ó, esse daqui não pode consumir quase nada. Exato. Então esse realmente tem que tomar cuidado. Tem que ter a ajuda de um profissional, ou pesquisar melhor, porque tem os centros de diabetes, onde tem muita atenção ao diabético, né? E assim, cuidado, evita esses rótulos, evita rotular os alimentos como bom e ruim, certo e errado. Tirando aqueles que a gente já sabe, que já são refinados demais, a fruta é uma fruta, é um alimento. Sem dúvida nenhuma. É diferente você pegar uma fruta, agora, por exemplo, vou pegar um suco de um pó de fruta. Sim. Aí já não tem mais fruta. Cadê a fruta? Não é? Às vezes não tem nem aroma. Não tem nem aroma, Edu. E nem parece que nem parece. Não, aconteceu, é verdade, isso daí aconteceu comigo. Eu comecei a fazer sorvete há muitos anos atrás. Aí eu fazia sorvete de morango só com morango. Aí o pessoal falava assim, pô, mas e o morango? Mas é que a referência que a gente tinha do morango era morango em pó. Que nem morango era. Nem é. Cadê então, o morango, assim, gente? a referência era trocada. Então, a referência de cultura que a gente tinha era outra. Aí, quando você põe a fruta sozinho, fala assim, nossa, mas é tão diferente. É a fruta. Né? E muitas têm muita água também. Nem água dá para colocar junto para fazer. Aqui, como óleo, você separou o azeite. Aí ele pode ser usado tanto para cozinhar como para servir. E ele é bom para quem tem o diabetes também. Na verdade, as gorduras, eu considero o azeite uma gordura boa. Então, dei foco para esse alimento. Porque o que eu falo, né, Edu? Sempre na hora de trazer o conteúdo aqui, eu tenho tanta coisa que eu quero passar, quero tantos alimentos bons, né? A gente tá entendendo tudo. Então o azeite, eu gosto muito do azeite. Então, tem as classificações do azeite, azeite extra virgem, azeite, enfim, prensado a frio. Tem várias formas de se extrair o azeite. Mas o que eu quero falar do azeite? Que ele tem uma gordura que ajuda a lentificar esse pico. Perfeito. Então, quando a minha dica é, cozinha com uma gordura, não com excessos de gordura, mas na hora de servir seu alimento, rega um pouquinho com azeite. No final, é sempre Exato, bom. é sempre bom. Você deu uma explicação um outro dia para mim e falou das oleaginosas também. Elas podem ajudar nesse caso também, se a gente comparar como gordura? Sim. Como família, dos itens com gorduras boas. Gorduras boas, Edu. Então, as oleaginosas no modo geral, os azeites, gorduras boas, o abacate, tem frutas boas que você tem uma gordura de excelente absorção. Então, o que acontece? Ela, além de fornecer nutrientes, ela vai ajudar para a alimentação do diabético como uma alquimia. Ela dá um toque que vai lentificar esse pico. Se for errado, não tem problema nenhum. Estou perguntando para tentar informar as pessoas em casa também. A gente já falou dos alimentos que são anti-inflamatórios. Eles também podem ser bons para quem tem diabetes? Também são bons, porque previne o corpo como um todo, né? Então, se você tem um alimento anti-inflamatório, você tem um órgão mais saudável. Então, você ajuda as células, por exemplo, o pâncreas, ele precisa produzir a insulina. O azeite tem algumas propriedades que ajudam no pâncreas a preservar as células. Perfeito. É como se ele fosse uma gasolina boa, um aditivo bom. Então, ele protege o pâncreas para também ajudá-lo a trabalhar mais. Perfeito. Então, a gente põe o foco só no açúcar, mas a gente tem que pensar no órgão que trabalha. Perfeito. Então, o pâncreas produzindo insulina, tendo um azeite na alimentação, uma gordura do bem, Edu, ele vai ter mais força, ele vai produzir essa insulina com muito mais qualidade, ele está melhor. Perfeito. Entende? Ali você separou também o limão. E fala do bagaço do limão. Também. E o limão é interessante assim, porque, Edu... É difícil chupar o limão, né? É verdade, é verdade. Tem gente meu que pai gosta, né? Tem gente que gosta. Meu pai põe sal no limão. Eu sei. Ele põe sal no limão e sal no pêssego. Ih, tequila? Não, é só com limão. Bota aqui no copinho, é só limão. com limão. Bota aqui, ó, já vai feliz da vida. Edu, por que eu trouxe o limão também, né? Porque o contrário do doce não é o azedo, é o amargo. Perfeito. E as pessoas têm essa ideia de que se é azedo, é contrário do doce. Mas o limão, como uma fruta cítrica rica em vitamina C, o que vai acontecer? A junção gordura, fibra e acidez na alimentação reduz essa carga. Então, o limão, ele é interessante porque ele não é amargo, então ele não é isento de açúcar, né? Mas ele traz, a propriedade dele tem várias funções e essa questão do limão ser acessível também. E água com limão, que o pessoal fala bastante, Água com limão. Água com limão
E tem menos carboidrato também. E tem menos carboidrato também, mas o que é legal? Mas eu não estou aqui falando da água com limão no sentido que de ajudar na digestão, ajudar na introdução dessa vitamina C, dessa acidez para o organismo e controlar esses níveis da glicose. Ali, em primeiro lugar, você separou as sardinhas, que a gente usa pouco a sardinha também. Verdade, o que a gente já fez de receita de não sardinha, né, Cidinha? Cidinha? Escabeche de sardinha, vamos lá. delícia. Conserva. Você vai dar risada de mim, mas o macarrão com sardinha, que é Adoro. ótimo, não é? Sardinha é o seu bom, predileto. é o meu predileto. Eu A também. salada de sardinha. Sim. Dá pra fazer muita coisa Dá. com sardinha. Sim, sim. E é mais econômico também, né? Sim, Arroz com sardinha. Muito. Aí, arroz integral com sardinha, vamos fazer. maravilha. Delícia, Cíntia. Delícia, delícia. Então, eu trouxe a sardinha exatamente para valorizar um peixe. Também tem rico, tem ômega, né? Nós temos aí a sardinha num preço mais acessível. Se vai preparar uma sardinha frita, como o pessoal muitas vezes gosta, fala para mim, use uma farinha integral para ajudar. Se você não precisa empanar, você pode fazer ele assadinho num papilote, que fica uma delícia, Fica não é? ótimo também. A dica do papilote eu acho que é bem legal na gastronomia, que é uma forma bem prática que você pode acrescentar gordura, pôr acidez. E ela né? pode entrar na salada, pode entrar com um Muito, prato, enfim. muito. E pode, por exemplo, combinar com um grão integral, que hoje você tem tanto do macarrão ou do arroz, enfim, você pode usar e combinar. Sim, Edu, é bem bacana. E a sardinha é mais acessível, agrada ao paladar, não é? Sem E dúvida. tem vários benefícios nutricionais e para trabalhar como uma boa proteína, no caso do diabético, vale a pena a introdução dos peixes também. Não, às vezes eu consumo... Sabe o que é interessante, Edu? Às vezes a gente só pensa em cortar, né? Tem que tirar, tem que tirar. Mas olha quanto a gente pode enriquecer, olha quanto a gente pode. A gente pode mudar. Pode né? mudar, criar o hábito. Por isso que eu amo a gastronomia, Sem Edu. dúvida nenhuma. Parabéns pelo trabalho. Imagina, e a informação é super importante, a gente que agradece. Essa é a Gislene Rocha, nutricionista, o Instagram da Gislene. Vamos pedir pro pessoal colocar, já tá ali, @Gislene Rocha Nutri. Ô Gi, muito obrigado pela Eu sua que agradeço, presença. Edu, mais uma vez. Pelo seu tempo, dedicação. É uma aula sempre aqui. E acho que para tudo, sempre a melhor informação. Sim. Né? Antigamente a gente era muito restrito a isso, e restrito à informação também. As pessoas em casa, muitas vezes, elas não têm esse conhecimento, ou muitas vezes esse discernimento que um alimento pode ajudar e outros podem prejudicar também. Exatamente. Né? O segredo está na dose, Tá Edu. na dose, O é isso segredo está mesmo. na dose. Gi, muito obrigado pela tua presença. Volte Gratidão. sempre, tá? Gratidão.